O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É pela bondade do Senhor que eu tenho a alegria de estar aqui com você mais uma vez e sempre agradecido pelo carinho da sua audiência, por sua gentil companhia. Texto bíblico, segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Na minha Bíblia está escrito assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Paulo diz, porque a tristeza segundo Deus, ou seja, a tristeza provocada por Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Interessante se a gente analisar um pouquinho o contexto em que essas palavras foram escritas. A questão tem a ver com a chegada de Tito, com notícias dos coríntios e a reação deles à primeira carta que receberam do apóstolo Paulo. Aqui, por exemplo, no verso 6, Paulo diz assim: porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim. Aí no verso 8 ele diz assim: entristecido, porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, aquela carta os deixou tristes, mas essa tristeza os levou ao arrependimento, porque vocês foram entristecidos segundo Deus. Compreende? Paulo está dizendo, olha, fiquei feliz com as notícias que Tito trouxe a respeito de vocês e a reação de vocês à primeira carta que eu lhes enviei. Eu sei que essa carta os entristeceu, mas essa tristeza provocada por Deus os levou ao arrependimento. E é nesse contexto que ele diz, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza provocada por Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. É claro que em vez de pesar, a tristeza provocada por Deus produz paz, alegria ao coração. Quando verdadeiramente nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós os confessamos a Deus, então nós sentimos a paz, a alegria em nosso coração pela certeza de que estamos reconciliados com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Na medida em que nós confessamos nossos pecados e os abandonamos, Deus nos vê como novas criaturas, como novas pessoas. É como se nós não tivéssemos mais o passado que nós vivemos em oposição a Deus, na prática do mal e do pecado. Quando Deus perdoa um pecador que se arrepende para valer e confessa seu pecado, o perdão de Deus é tão profundo, é tão real, que é como se nós realmente não tivéssemos mais passado, é como se nós nos tornássemos novas pessoas. E, consequentemente, tendo consciência disso, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos conforto em Cristo. Arrepender-se pelo que fez de errado, seja por fraqueza, maldade, egoísmo, ganância, rebeldia ou ignorância, e confessar e mudar de atitude, esse tipo de arrependimento, ainda que quando você é impactado pela mensagem do Evangelho, você sente tristeza por compreender quem você é e o que você fez ou tem feito, mas essa mesma tristeza, depois que é acompanhada por um arrependimento genuíno, por confissão e mudança de vida, essa tristeza transforma-se em alegria, em paz, em esperança. Como o Senhor é bondoso, né? Como o Senhor é maravilhoso. Muitas vezes o Espírito Santo atuando em nossa consciência, ele nos confronta com os nossos erros e a gente sente essa tristeza, não é? Tristeza por isso. Contudo, essa tristeza é benéfica quando o pecador é levado a um genuíno arrependimento para a salvação. Que o Espírito de Deus continue atuando na sua mente, no seu coração. Que você se entristeça sim pelos seus pecados e que eu também sinta essa tristeza todos os dias, mas que todos os dias nós sejamos levados a um arrependimento genuíno, que produza confissão e mais do que confissão,
que nós clamemos a Deus que mude nossa mente, nosso coração e nos dê o poder de sermos novas pessoas. E acredite, Deus age, e quando Deus age, a nossa vitória é garantida. Vamos orar? Ó Deus bendito, como é bom saber, Pai, que a Tua graça é poderosa para nos perdoar, nos limpar, nos purificar, tirar de nós o peso dos nossos pecados, o domínio do mal sobre a nossa vida e trazer paz, esperança, alegria ao nosso coração. Realiza em nós, Senhor, essa tristeza provocada por Ti, para que tenhamos arrependimento para a salvação. Oramos em Jesus. Amém.